ela é especialista, formada há mais de 30 anos. E a Tânia vai falar um pouquinho, né, desse trabalho dela, dessa experiência, né, e do contato que ela teve com as escolas e com as crianças que têm essa dificuldade de linguagem. Essa semana, como a gente sabe, nós tivemos aí uma comemoração importante, que é o Dia Mundial, né, das Crianças com Autismo. A Tânia, ela tem essa especialização, ela vem dentro dessa formação, trazendo muita informação, muita orientação para as famílias. Então, Tânia, muito obrigada pelo teu convite. Querida. Viu? É um prazer estar aqui com vocês. A gente sabe o quanto essa área da educação, a gente precisa de profissionais e de pessoas que tragam para as escolas, né, especialistas e profissionais que possam orientar as famílias. Então, Tânia, queria que você se apresentasse, né? Então vamos lá. Nossa, muito obrigada. Eu tenho 30 anos de profissão, como você falou, né, Márcia? Eu venho, ao longo dos últimos anos, me especializando, principalmente na área dos transtornos da aprendizagem, que é a minha área atualmente que eu mais me dedico. A fonoaudiologia, ela é uma ciência bastante ampla, com muitas especialidades. E nós temos uma pequena fatia, né? Mas como eu tenho dentro da minha vivência de profissão, tanto a fonoaudiologia clínica, mas eu também atuo no âmbito educacional. Então eu também sou uma fonoaudióloga educacional, onde eu tenho uma missão que é a missão de prevenção. Então é uma missão dentro de um trabalho de intervenção, de mediação, em fundamentos do desenvolvimento infantil. Quando que a família precisa, né, sem ser o aspecto autista, tá? Uhum. Mas dentro da escola regular, quando as famílias precisam ficar atentas, né, com uma criança que aos 2 anos de idade, ela ainda não tem essa linguagem, então, né? Vamos lá. Ainda super importante a tua pergunta, Márcia. Hoje a gente já tem uma preconização que é muito diferente do que a gente tinha no passado. No passado a gente deixava muitas coisas acontecerem. Vamos esperar até 5 anos para ver como acontece o desenvolvimento. E essa é uma linguagem que a gente já não tem mais. Então isso já é uma linguagem em desuso. Hoje, como a gente tem a neurociência, né? E o avanço das ciências médicas também, das imagens, da funcionalidade do cérebro, inclusive a relação do cérebro com a aprendizagem, a gente já tem uma preconização de uma intervenção muito mais precoce. Então, eu vou falar para você, desde que o bebê nasce. Então, desde que o bebê nasce, a gente já tem que ter um olhar para a observação da linguagem. A linguagem, ela é um instrumento de comunicação que, se nós não tivermos alterações específicas, né? Aí a gente vai fazer uma diferenciação com o autismo, nós temos a capacidade de desenvolver essa comunicação. Sim. Na criança do espectro, isso não é natural. Essa criança não vai nascer com essa prontidão, porque é justamente aí que está a dificuldade. Eu não tenho uma interação, eu não tenho uma necessidade de me comunicar com o outro. Então aí já tem toda uma modificação. Então por que eu falo da precocidade? Porque os sinais do transtorno do espectro autista estão precocemente instalados. Então, desde o bebê, desde o nascimento, o contato do olhar, a resposta quando a mãe vai amamentar, se essa criança direciona o olhar, se ela tenta uma provocação, se ela faz um balbucio, se ela faz um gorjeio, tudo isso são sinais do desenvolvimento da comunicação e da linguagem. Sim. Então, na criança do espectro, isso já não acontece dessa forma. Por isso que a gente tem hoje linhas de trabalho muito precoces. Quando a gente já observa sinais, a gente poderia falar crianças de risco, a gente começa a fazer intervenção. Como essa intervenção? Uma intervenção com a família, com o bebê. E quando essa linguagem não se desenvolve, então vamos falar, se uma criança está por volta de 1 ano e não emite nenhum som, não vocaliza, não repete vogais ou pequenas sílabas, a gente já começa a ter um indício que essa comunicação não vai se desenvolver de uma forma tão efetiva. Entendi. Então a gente precisa já estar intervindo. De que forma? Procurando especialista, pode ser um neurologista, pode ser o próprio pediatra, fazendo avaliações da questão audiológica, para a gente descartar
problemas de surdez ou de deficiência auditiva. Tá. Esses sinais no bebê autista que vão se instalando, tá? Uma fuga, uma dificuldade na aproximação, não são crianças que têm uma tentativa de ir, quando você vai pegar a criança ao colo, geralmente o bebê vai e tem aquela postura que a gente chama de antecipatória. Sim. Na criança do espectro isso não vai acontecer. Não acontece. Então vai ter todo um desencadeamento. Sim. E comprometendo principalmente uma relação de social, né, de sociabilidade e de comunicação. Então não é só a questão da linguagem, né? Acho que tem todo um contexto aí. Porque antes da linguagem a gente tem um processo que é eu estar te vendo, eu estar percebendo que você existe, eu ter uma intenção de trocar algo que eu penso com você. Isso é um processo de interação. Sim. Então muitos pais têm uma certa angústia de quando vai desenvolver essa comunicação, quando se tem um laudo, como ela vai se dar, mas muitas vezes a gente vai observando que precisa primeiro essa proposta de interação, para que possa se desenvolver realmente uma comunicação. Né? Então, assim, esses indícios são importantes. Se uma criança já está com 2 anos e não está desenvolvendo nenhum tipo de fala, nenhum tipo de emissão, palavras, às vezes 2 anos, palavras soltas, sem um substantivo e um verbo. Então, por exemplo, mamãe quer, né? Ou quer água, algo parecido, né, de tentativas. Então, uma criança que só aponta, mas aponta em que sentido? Ela tá tendo uma intenção de que ela quer aquele objeto? Sim. Ou não, né? Esses são indícios em relação à forma de linguagem, tanto da linguagem oral quanto da linguagem corporal. Né? Mas também, pro TEA, a gente tem outros indícios também. A forma que as crianças brincam, se elas buscam ou não crianças ou adultos para se fazer entender, quando elas querem algo. Então, a linguagem ela vai nascendo de uma necessidade. Quais são essas necessidades? Primeiro, básicas de alimentação, então desde o seio materno, depois a alimentação, o desconforto. As crianças do espectro geralmente não manifestam um desconforto com fraldas, muitas não choram quando têm fome. Então, o processo todo é um processo que já irradia de uma forma alterada. Entendi. Então, são muitos sinais, né? Entendi. E eles podem ser, em algumas crianças, mais sutis e em outras não. Muito mais fáceis, né? De visualizar e de poder a gente começar a suspeitar. Aí a gente vai ter que falar da questão dos encaminhamentos, né? Isso. Como é isso que eu queria chegar, né? No sentido assim, você está trazendo uma informação bem base, né? Desde quando a criança nasce. Mas quando essa criança chega na escola, né? Acho que é a grande angústia dos professores, não é? Quando eles precisam, né? A criança tem alguns sinais, a família ainda está naquele momento da negação, né? Não, acho que meu filho, né? Não tem esse problema, por mais que ele tenha esses encaminhamentos, né? Médicos, né? Quando chega na escola, no momento da interação com os colegas, né? Com os amiguinhos. Então, como que o quanto é importante a intervenção de vocês dentro da escola, não é? Para os encaminhamentos. Então, já tive casos assim, teve um autismo leve. Queria até que você falasse um pouco isso. Se existe isso, né, dentro da patologia, né? Esse autismo leve, moderado, né? Essa terminologia, ela está muito relacionada aos sinais, né? Então, assim, para que seja realmente detectado e diagnosticado o transtorno do espectro, TEA, a gente teria que ter uma tríade, né? A gente chama de uma tríade que hoje a gente já considera um aspecto mais duplo. Seria interação e comunicação, então dificuldades interacionais e comunicativas, e estereotipias. Então, comportamento repetitivo e estereotipado. Isso fecha as características do transtorno. Cada criança tem as suas características, tem os seus níveis de linguagem, as suas dificuldades de interação, isso é um ponto importante, mas as suas estereotipias também se modificam e são muito individuais, elas são muito constituídas e singulares. Voltando um pouquinho para a questão da escola, o que acaba acontecendo?
Geralmente a escola é o primeiro ambiente fora a família que recebe a criança. Porque geralmente quando há uma dificuldade ou de interação, de socialização ou de comunicação, a família percebe que seria importante colocar essa criança, inserir ela num contexto social. E a escola tem essa proposta. Então, geralmente, os próprios pediatras ou os outros profissionais encaminham. Ah, ela está com dificuldade de linguagem? Coloca numa escola. Então, hoje a gente já sabe que a escola com crianças típicas é um padrão importante para que essas crianças se desenvolvam. A gente pode conceituar depois isso um pouquinho mais para frente. Entrando nessa escola, quais são as características? Então, vai depender muito dessa criança, da idade. Uma grande questão atual é haver ou não já um diagnóstico. Então, isso é um problema que a gente tem. Nem sempre a criança está inserida numa escola, inicia um processo de adaptação e a escola já sabe que essa criança tem o espectro. Então, pode ser que essa família já tenha buscado esse diagnóstico e já tem esse diagnóstico, ou não. Ela ainda pode suspeitar ou ainda ela nem suspeita. Então, nós temos 3 possibilidades de ter um diagnóstico, de ter uma suspeita, de uma hipótese diagnóstica, e aí a gente vai cair muito nas questões de espectro leve. Porque às vezes os próprios profissionais ficam na dúvida, porque às vezes a criança não teve uma intervenção específica terapêutica e nós vamos precisar entender esse desenvolvimento para poder realmente fazer esse diagnóstico diferencial. E muitas vezes há uma família que reluta porque ainda vive uma dificuldade do próprio diagnóstico. Então isso, sem sombra de dúvida, é o que a gente tem na prática. O que fazemos com isso? Temos que ter condutas, né? Então, é importante inserir a equipe pedagógica, mesmo percebendo situações onde não se tem um diagnóstico, precisa já fazer processos de adaptação e de entendimento desse quadro. Então, hoje nós temos uma grande responsabilidade de formar profissionais que entendam do espectro. Porque, às vezes, um comportamento de se jogar no chão, de não aceitar a chamada ou a entrada para uma sala de aula não é um processo de birra, e sim uma alteração de transtorno sensorial que acontece com essas crianças. Então, dificuldades de responder prontamente a uma criança que você chama e que não vai. Ou muitas vezes ela responde, mas responde num processo tardio, que a gente chama da ecolalia. Então, são várias características. Você trouxe, né, eu acho que de forma geral, bem clara, né, bem objetiva, o que é, não é? Esse trabalho, parceria família-escola, quanto é importante, né? E vocês como profissionais também, para dar todas as ferramentas, que muitas vezes na sala de aula o professor tem muita dificuldade. Então, professor, a gente tem essa formação pedagógica, né? Mas nos falta ainda algumas ferramentas de trabalho e que vocês, não é, dentro da escola, nos ajudam, né, de uma certa forma. Tânia, eu gostaria de ficar aqui muito tempo com você, conversando, porque você tem muito conteúdo, tem muito a contribuir com todas as crianças, com as escolas. Hoje eu sei que você atende, né? Você é de Sorocaba, certo? Atualmente você atende lá. Sorocaba. E conta um pouquinho, né? Para que as pessoas possam também... esse canal, ele tem por esse objetivo, né? De a gente transmitir para as pessoas, assim, o trabalho desses profissionais, não é? Você deixa o seu contato, que é muito importante, depois a gente faz esse contato, certo? A gente coloca lá, eu vou colocar lá no meu canal, para que vocês possam fazer, né? A Tânia é palestrante, ela tem esse contato muito com os professores, com as famílias, isso é muito importante, muito bom. Mesmo, né, a questão da linguagem, né? Vocês entenderam que desde quando a gente tem os nossos filhos tão pequenos, a gente já precisa fazer as observações, né, buscar os profissionais. Tem muita gente boa no mercado para nos ajudar e nos dar o suporte. Então, né, fazendo aí um fechamento, acho que você trouxe bastante clareza do que é. Mas fica aí à disposição, né, do teu trabalho, né, Tânia, que é tão importante, não é, na educação,
né? Eu acho que é por isso que você acabou indo tanto para a educação, né? Sim. Você tem muito conteúdo, tem muita coisa para passar. E a questão escola, né? Você tá muito pezinho lá com a gente e a gente fica muito... É um privilégio, né? Dentro da área da educação a gente ter profissionais tão envolvidos, né? Sai de uma área clínica para ir para a sala de aula, para a escola, olhar o contexto, o que acontece dentro de uma escola, né? Para o consultório, né? Isso é importante. Claro. Então, assim, hoje eu atendo em 4 cidades, né? Eu tô em Sorocaba, Sim. faço Cotia, né? Tá. E São Paulo e Tatuí, que é uma nova clínica que eu atendo. Dentro dessas cidades, é claro, há muitas possibilidades de trabalho, não só o clínico, mas principalmente o meu fundamento de capacitação Sim. e de preparação. Os meus projetos, eles estão dentro de um contexto desde avaliação educacional Sim. e de consultório clínica. A gente tem um diferencial, são projetos diferentes. A mediação com família, então eu tenho Sim. vários projetos que eu apoio as famílias no entendimento dos problemas ou do desenvolvimento infantil, então Sim. desde a linguagem, desde as funções que para nós são super importantes, os hábitos orais, respiração, função de sucção, deglutição, a mastigação, tudo isso são funções que estão interligadas à comunicação e à linguagem. Sim. Todas as questões do desenvolvimento infantil em relação à comunicação oral e escrita, né? Aí a gente tem a parte mais específica da alfabetização, que também é importante, que é uma forma que eu atuo. Sim. E também a minha mediação em capacitação, né? Então, desde os cursos que eu faço em alguns locais, hoje já em parcerias com pós-graduação também, né? Porque a gente também tem buscado muito essa nossa melhora profissional, Sim, né? sim. Então, eu também me tornei uma neuropsicopedagoga, também senti uma importância de crescer no meu trabalho e fui Sim. fazer também essa especialização. E sempre essa parceria, né? Mas eu tô que bom. super disponível e qualquer questão a gente coloca os contatos. Sim. Se sim, for isso questão vai de ser orientação importante. familiar, né? Eu Tá. estou disponível nesses endereços que eu tenho de consultório. Tá. E também parcerias com escolas, com entidades que precisem de um olhar mais específico dentro do que a fonoaudiologia pode oferecer. E é sempre um prazer, né? Falar em nome da fonoaudiologia. Que bom, Uma profissão que eu amo tanto. Obrigada, Eu que Viu? agradeço, Obrigada minha pelo teu querida. trabalho, Obrigada viu? pela Desejo oportunidade sucesso. para você também. Eu também. E que muitos fico temas muito feliz, com venham, né? Vai certeza. ser Vamos muito ter bom. aí bons temas. Obrigada. O que eu peço para vocês curtirem, compartilhar, ative o sininho lá do meu canal, né? Márcia Souza Pedagoga, que nós teremos aí momentos de muitas trocas, né? Foi uma manhã muito gostosa. Obrigada por me Márcia, foi receber. uma delícia também. Viu? Foi um carinho, tô muito feliz. Obrigada, boa semana para vocês. Boa Um semana. beijo. Tchau. Tchau.